Flamengo que no primeiro tempo não teve vontade de Libertadores. E eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9. Mas porque há uma demanda, as pessoas me perguntam sobre o Racing. Esse jogador que se machucou é titular? Esse cara faz falta? Quem é o mais perigoso do time? Você vai ver a reação assustadora de flamenguista e baita polêmica com Mauro César após vitória do Flamengo. Um Flamengo que mereceu a vitória pelo segundo tempo que fez. Um Flamengo que no segundo tempo atacou como deveria ter atacado no primeiro. Um Flamengo que no primeiro tempo não teve vontade de Libertadores, não teve pegada de Libertadores e que no segundo tempo mostrou pegada de time de Libertadores. O Flamengo se salva no final com o gol salvador do Carrascal, que foi o melhor jogador do Flamengo em campo, e vai para a Argentina com a vantagem. Mas é bom, uma lição: o Flamengo tem que entrar ligado em Libertadores desde o começo do jogo. O Flamengo tem que ter pegada de Libertadores durante os 90 minutos. Porque hoje, no primeiro tempo, faltou pegada de Libertadores. No segundo, criou. No segundo, foi atrás do gol. E tinha que ser assim desde o primeiro tempo. Pelo menos se salvou no fim com esse gol. Leva a vantagem para a Argentina. Mas o Racing vai dar muito trabalho no jogo de volta. É um Racing que corre muito, é um Racing muito disciplinado, é um Racing que marca, e lá vai ser o inferno. É um time grande da Argentina que não ganha Libertadores há 28 anos e está fazendo uma mega campanha para sua torcida. Mas Carrascal, muito bem no jogo, Lino entrou bem no jogo apesar de ter perdido um gol cara a cara, e o Flamengo vai com a vantagem na Argentina no finalzinho do jogo. Mas pelo menos um segundo tempo que valeu aí a vantagem para o jogo de volta. Cara, particular meu e de Felipe, mas posso falar. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9. E conversei com o Felipe também, isso ele entendeu bem. Então, acho que saber lidar com a situação e onde eu consigo lidar super bem. Então, para mim, tá no banco é ruim, mas entendo o que o treinador pede para todos os companheiros, todo mundo tá ali no dia a dia para poder trabalhar, jogar, e tem que jogar os melhores. Ele vai continuar te usando de 9. E ele vai continuar te usando de 9. Não. Simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então, é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos a chance. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O jogo começou muito ruim, assim, digamos, pro lado do Flamengo. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E o que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim? A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi 48 horas, menos 72 horas pro jogo.
entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então, estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Quem me acompanha sabe muito bem que eu tenho uma relação muito próxima com o Racing, né? Torço pelo time lá na Argentina e tenho amigos lá, evidentemente acompanho os jogos e naturalmente tenho sempre mais informações sobre o Racing do que a maioria dos colegas da imprensa aqui no Brasil que não acompanham o clube com a mesma atenção por razões óbvias. Com a proximidade de um confronto com o Flamengo, né, sendo uma semifinal de Libertadores, como já aconteceu no ano passado, quando o Racing enfrentou outros brasileiros, eu acabo publicando algumas informações porque há uma demanda. As pessoas me perguntam sobre o Racing. Esse jogador que se machucou é titular? Esse cara faz falta? Quem é o mais perigoso do time? E aí eu venho postando algumas coisas nas redes sociais, mas, cara, é difícil. Você coloca uma informação e o sujeito acha que você está torcendo contra o Flamengo, torcendo pelo Racing. Não importa para quem eu estou torcendo, se eu estou torcendo, a importância que isso tem. E aí eu tenho que restringir comentários porque fica um ambiente muito tóxico. No X, antigo Twitter, já nem abro para comentário porque é impossível, é intragável o ambiente virtual na maioria das vezes, infelizmente, né? Não pela maioria, mas por uma minoria que é formada por vermes virtuais. E no Instagram, em alguns momentos, isso acontece também. Então, eu lamento, mas vou ter que fechar o comentário de vez em quando, restringir, porque não dá. E vou continuar colocando informações sobre o time, porque acho que é importante. Aí você vai encontrar no feed informação sobre o Vieto, o Gustavo Costas, o técnico. Não só informações de quem joga, esse tipo de coisa, mas um pouco do que são os jogadores, o técnico, como eles são vistos. Eu acho que isso é de interesse do torcedor brasileiro, especialmente do Flamengo, que vai enfrentar o Racing na quarta-feira, e peço a compreensão de vocês, porque realmente tem horas que não dá, gente. A torcida do Flamengo, especialmente, entra ali para escrever besteira, e toda a torcida tem parte dela formada por gente muito rasa, intelectualmente muito baixa, e a do Flamengo, por ser maior, talvez seja a que tem mais gente desse calibre, desse naipe. Não vale a pena perder tempo com eles. Legal? Você que não faz parte dessa tropa de bobões, certamente vai entender, conto com a sua compreensão. Saudações. Y lo que me acontece a mí le acontece a un ciudadano que vive en Río de Janeiro todo el día. Así que nada, agradecer a Deus que no aconteceu nada. Y tranquilidad ahora. Quien sufrió más fue mi mamá, mi enamorada, mi esposa. Mas está tudo